Voltamos com o Globo Esporte. Ontem a gente falou aqui no GE que o Paulinho poderia jogar hoje contra a Jacuipense, mas ficou só no poderia mesmo, né? O Paulinho não vai pro jogo. Na matéria do GE, né? O doutor Pedro Pontinho, que é meu médico também, coordenador médico do Palmeiras, ele explica que o jogador tá evoluindo na recuperação física, mas a comissão médica escolheu aguardar mais um pouco, então vai ter que segurar a ansiedade, tanto o torcedor palmeirense como o Paulinho, tá certo? Então agora a gente vai mostrar pra vocês, porque ó, sem o Paulinho, o Palmeiras acaba estreando hoje, né, na Copa do Brasil, né, na quinta fase, e lá no CT o Abel Ferreira vem quebrando a cabeça para manter o time no mesmo ritmo das outras competições, então se liga aí nessa matéria. Quem passa aqui pela Avenida Marquês de São Vicente, às vezes nem imagina, mas dentro desses muros verdes, na Academia de Futebol do Palmeiras, o ritmo tá mais do que frenético. A cada 72 horas tem Palmeiras em campo e em uma competição diferente. No tempo que sobra, treino. A gente está jogando muito jogo seguido, na sequência que temos que estar preparados. No CT temos todas as condições para recuperar. Todo esse esforço vem sendo recompensado. Campeão paulista, líder do grupo na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de vantagem. Não tem essa de poupar. Dos 26 jogos do Palmeiras no ano, Alan e Flaco Lopes já jogaram 25. Na sequência, Carlos Miguel, Marlon Freitas e Andrés Pereira, 24 jogos cada. Gomes e Sousa fizeram 23 partidas. Mesmo com a sequência pesada, ninguém tira o pé. Ainda mais com uma competição à vista, a Copa do Brasil. O último título vem em 2020 e, pelo ritmo, o Palmeiras parece querer recuperar todo o tempo perdido. É foco, dedicação, né? A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Palmeiras, né? E todos os jogos a gente precisa dar nosso melhor. Candidato sim ao título da Copa do Brasil, Palmeiras? Nossa, mas deitado, tranquilinho aqui, ó, só esperando. Palmeirão é favorito para ganhar tudo esse ano. Assim, estamos falando de Libertadores, estamos falando brasileiro, estamos falando de Copa do Brasil. E o Palmeiras, ele não para, porque no meio do ano ainda tem a janela que será aberta. E o Palmeiras não precisa negociar jogador, pelo contrário. O Palmeiras, inclusive, está contratando jogador. Eu até vou dar os devidos créditos, eu não vou mentir para quem está assistindo aqui. Essa informação não é minha, é do pessoal do Rio de Janeiro. O Barbosa, zagueiro, que trabalhou inclusive com o Arthur Jorge, que hoje está no Cruzeiro, o Everton pode falar com propriedade. O Barbosa é um jogador que interessa não só ao Cruzeiro, mas ao Palmeiras também. Olha só a informação. O contrato dele com o Botafogo vai até o fim desta temporada. Meio do ano, já praticamente agora, ele pode assinar um pré-contrato e no final do ano, ó, sair na vasca. Não pagar nada, o Botafogo fica sem nada. O Palmeiras, precisando e buscando reforçar o seu elenco para a sequência do ano com várias competições, foi atrás desse zagueiro. Não está disposto, obviamente, a pagar pouco mais de 60 milhões de reais a multa rescisória, mas o Palmeiras é esperto e sabe negociar. Chegou aí, Botafogo, qual que é a fita? A fita é a seguinte, 60 e poucos milhões de reais a multa dele. Ó, eu não pago 60, mas talvez para pagar uns 20 e poucos aqui, dá para dar uma chorada, uma apertada aqui. O Botafogo está disponível a negociar esse jogador, sobretudo porque o momento dos bastidores é péssimo. O Textor, que está um fanfarrão aí, o torcedor pistola com ele, os jogadores também cobrando transparência, então não está descartada essa transferência do Barbosa saindo do Botafogo e chegando ao Palmeiras. Mas, como eu disse, Cruzeiro também está na parada, mas os próximos dias podem ser decisivos. Então, Palmeiras, líder do Brasileiro, líder do seu grupo na Libertadores, deve conseguir a classificação hoje no primeiro jogo contra o Jacuipense e, consequentemente, não só não deve perder jogadores, como deve contratar. Por isso que eu digo, como é bom ser palmeirense, Renata Fã! E todo mundo acredita, né? Eu acredito em Papai Noel, Coelho da Páscoa e no Capela. Olha! Bom, frio danado. aqui é o seguinte, eu desisto. Cansei de querer acertar as escalações de Abel Ferreira. Porque o adversário é muito distante da realidade atual do Palmeiras. Então, há uma perspectiva de poupar atletas, não é? Mas também aquela história, vamos resolver em casa, talvez poupar na sequência. Então, hoje, o Abel Ferreira deve levar o Carlos Miguel, sim, no gol. O Giai na direita, a dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo. Lembrando que o Murilo foi expulso, então esse é um que provavelmente estará em campo. Arthur, o menino, recebendo mais chances ali no lado esquerdo. Aí a dúvida é se ele vai com Andreas Pereira e Marlon Freitas ou se ele pode utilizar o Evangelista, o Emiliano Martínez ou um só dos dois.
Enfim, o Edu até lembrou que o Marlon já foi poupado, então a tendência é que jogasse hoje, né? Que jogue hoje. E aí temos o Arias de um lado, o Alan de outro, e na frente, expectativa por Vitor Roque. E o Paulinho? Cadê o Paulinho? Tá com a arboleda? Vitor Roque, Sousa, Maurício e Flaco Lopes, aí ele pode mudar alguma coisa. Tem opções. Você tá vendo que opções aqui... cadê o Paulinho? Cadê não o Paulinho? faltam, olha só. Se os caras não começam o jogo, podem entrar no segundo tempo. Mas cadê o Paulinho, Podem nem meu? entrar. Paulinho, Arboleda, cadê Rames Rodrigues? Dá pra usar o terceiro O Paulinho é um mistério. O Arboleda é um mistério, mas o Paulinho também. Tá vendo? Dá pra usar o terceiro time, segundo o Chico Garcia. Não, dá pra usar o terceiro time e, assim, não passar trabalho. Pela qualidade do elenco do Palmeiras. Aí tudo bem, deu problema, até os 30 do segundo tempo tá 0-0. Para poder defender outra equipe no Campeonato Brasileiro. O contrato dele é até o final desse ano, certo? Isso, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Pré-contrato que seria, assina um pré-contrato em julho, e aí você assina com qualquer clube e se transfere lá em janeiro de 2027. Você apresenta um novo clube em janeiro de 2027. E é um cara agora, por essa condição toda do Botafogo, que está sendo muito cobiçado, hein, Bruno? Apetecível, muito apetecível o Barbosa. O Felipe começou bem esse assunto, dando o devido crédito à página no Twitter, no X, o Fute Mais. Evidentemente que de ontem para hoje a gente conseguiu mergulhar mais na situação, tentar mais bastidores e mais detalhes. Evidentemente que fala-se bastante de Palmeiras e Cruzeiro, mas há uma diferença aqui sobre os dois clubes, pelo menos do meu lado, né? E depois vocês complementam daí. Do lado do Palmeiras, a informação vai muito mais na linha de conversas em andamento, algo mais quente, algo mais concreto para um pré-contrato. Então o Palmeiras avançaria com o pré-contrato o quanto antes, assinaria esse pré-contrato e, como disse o Felipe, o Barbosa chegaria livre. Eu não vou dizer a custo zero, né? Porque depois tem premiação, tem luvas, tem salário, mas não pagaria nada para o Botafogo e teria o jogador em janeiro. O que eu escutei do lado do Cruzeiro, ou em relação ao Cruzeiro, é o interesse. Eu, muito honestamente, não tenho informação aqui. Se os meus parceiros tiverem, maravilhas, embarcamos nisso. Mas do meu lado, eu escutei que o Cruzeiro tem interesse. Até porque ele não seria a prioridade para a defesa. O Cruzeiro trabalha com outros nomes. Depois a gente fala sobre isso ao longo da live, ao longo do programa. Mas então é isso. O Palmeiras tem interesse, já conversa com o jogador. O Cruzeiro tem um interesse, mas eu não tenho informação se já há algo mais acelerado. Pelo que eu entendi, não. E isso não inviabiliza, eu sei que também vai ser assunto, a gente pode tratar melhor sobre isso logo mais, não inviabiliza a situação do Nino, porque o Palmeiras trabalha em duas frentes. Quer o Barbosa, pré-contrato, não tendo que pagar nada para o Botafogo, mas também quer o Nino numa negociação que já se alonga há meses, desde o último mercado, para o meio do ano. No mundo ideal para o Palmeiras, no mundo ideal para Abel Ferreira e companhia, é ter o Nino comprado do Zenit no meio do ano, assim que reabrir a janela de transferências nacional e internacional, e em janeiro ter o Barbosa sem custos chegando à academia de futebol. Essa era uma pergunta que o chat estava fazendo aqui, se acha possível a chegada do Barbosa faria com que o Palmeiras recuasse na contratação do Nino. Então o Bruno Andrade já trouxe que não. Porque a questão do Barbosa é mais talvez uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que chegaria livre e até eu vi de certas fontes no Botafogo que existe uma certa cavada de empresários para tirar o Barbosa do Botafogo. Isso porque ele tem contrato até o final do ano, ele não deve renovar. A situação é muito complicada por lá, porque ele quer um projeto esportivo garantido para a próxima temporada e não foi apresentado até o momento. E foi até me apresentada a questão, que eu apurei, que a permanência e a renovação do Barbosa foi condicionada à permanência de alguns certos dirigentes no Botafogo. O empresário do Barbosa falou, Barbosa fica se tal X e Y dirigente ficar no Botafogo. Então tem essa questão, e sentem essa questão do empresário tá cavando uma possível saída, tá gerando um incômodo no Glorioso. Porque o Barbosa, ele entende que não tem um projeto apresentado para ele. E aí tem o interesse do Cruzeiro, tem o interesse do Palmeiras, mas é mais uma oportunidade de mercado que o Palmeiras vê. E tem conversa em andamento, é um zagueiro que está no radar aí do Verdão para a próxima temporada. Inclusive, vale lembrar que alguns jogos... Posso só complementar? Pode, Bruno. Que acabaram de me explicar aqui uma das fontes com quem eu tenho falado sobre o Barbosa, que reforça a ideia de que o trabalho é feito em simultâneo, Barbosa e Nino. Aliás, o Barbosa surge como nome para agora, mas o que essa fonte me explicou agora aqui, e a gente não tinha isso antes, eu pelo menos não tinha, não sei se vocês tinham daí, mas ele me explicou o seguinte: o Barbosa, o Palmeiras tentou no último mercado, no último dia,
mas aí tentando negociar diretamente com o Botafogo, enquanto sonhava com o Nino para o meio do ano. Ou seja, a gente não tinha o nome do Barbosa lá atrás, a gente sempre falou do Nino, enfim, surgiram também outros nomes caros, muitos deles caros. O Nino sempre foi a prioridade, mas o que uma fonte agora acaba de me alertar é que no último dia do último mercado, o Palmeiras tentou, através do Botafogo, a contratação do Barbosa e não conseguiu. Então o interesse é antigo e também reforça a ideia de que os dois estão na mira de forma paralela. Um não anula o outro. Claro que depois é tentar perceber se os dois chegam, se os dois chegarem, como é que fica o Benedetti, como é que fica o Murilo, como é que fica o Gustavo Gomes, Bruno Fux, enfim. Aí é problema para Abel Ferreira e não pra gente. Porque aí o Palmeiras teria, 5 jogadores para essa posição, né? Teria o Murilo e o Gustavo Gomes, que são os titulares, o Fux, que é um outro que também, né, tem essa... seria o terceiro na fila. Benedetti. O Benedetti, que toda hora é cobiçado pelos times de fora também, né? E o Palmeiras precisa fazer caixa. E aí Nino e Barbosa. Muita gente. Mas acho assim, que tem que sair, né? Tem que ver se o Benedetti vai ser realmente negociado. A questão toda é que, assim, nessa negociação nesse interesse do Barbosa, ele é muito parecido com o que aconteceu, que o Palmeiras foi atrás do Thiago Almada. E até mesmo do próprio Danilo. Então, assim, no escopo, vamos dizer assim, de trabalho do Palmeiras na questão de reforços, um zagueiro não estava nos planos, né? Um zagueiro a mais, no caso. O foco sempre foi o Nino. O Nino pode ser contratado agora em maio, né? Vamos esperar, a tendência é que seja isso mesmo. E aí, se de repente... Porque assim, a Leila Pereira, ela pensa o seguinte, o time do Zenit, ele não precisa vender. Os caras são... Cara, assim, a empresa lá que é dona do Zenit, lá é a maior produtora de gás do mundo. Então os caras não precisam de grana. Sim. Então, assim, óbvio que você tem algo alinhado com o staff, algo que você tem algo já planificado com o jogador, mas se os caras decidirem não vender ou decidirem vender para outro clube da Europa, o Palmeiras vai ficar na mão. Então, parte de um planejamento, você ter uma oportunidade de mercado que é palpável para você. Então, você te apresenta um jogador que é muito bom, que o teu técnico gosta. É isso aí, torcida palestrina, amigas e amigos abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, cheio de notícias e cheio de informações do Palmeiras pra vocês. Hoje o Palmeiras entra em campo, então a minha expectativa é a melhor possível. Vamos torcer para que o Verdão consiga esse resultado positivo, né? Mas eu tô chegando para falar sobre Mercadão da Bola. Isso porque o Botafogo aceita e o Palmeiras avança pela contratação do zagueiro Barbosa. O Cruzeiro também está na parada, tendo em vista que o Arthur Jorge já trabalhou com ele no Botafogo, poderia facilitar, né? Vamos aí ver, tomara que o Palmeiras consiga, né, essa contratação, porque é um zagueiro de muita qualidade, é um xerife igual o Gustavo Gomes, briga o tempo todo com o juiz, é um cara que apita o jogo e é desse tipo de jogadores que o Palmeiras tem que ter em seu elenco. Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo. Tem a situação também do volante André, que o Palmeiras está analisando ali de longe, né, se tiver alguma oportunidade, provavelmente a Leila Pereira deve abrir os cofres, porque é um jogador de muita qualidade, né? Então é isso, galera, a qualquer momento estarei de volta, então deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar desse jogão de hoje. Vocês aceitariam esses atletas no Palmeiras? Quero ver a opinião de todos vocês, amigas e amigos. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!